Deus Todo-Poderoso. Hoje é a sexta-feira da cura, é a sexta-feira da libertação. Honra a nossa fé, fazendo e operando os milagres. Eu peço a tua bênção em nome de Jesus. Que este homem, esta mulher, possam ouvir a tua voz. Que este homem, esta mulher, possam, meu Pai, ser dirigidos, capacitados, orientados pelo Senhor. Que este povo possa desfrutar da vida abundante que só o Senhor tem para dar. Meu Deus, abençoa. Que todos digam amém e graças a Deus. Amém. Bom dia a todos. Por favor, pode sentar. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Daqueles que não me conhecem, eu sou o pastor Josailton Batista e nós estamos aqui para a primeira reunião do dia, né? Nós temos 3 reuniões hoje. A primeira agora às 8, depois às 15, depois às 19 horas. Então, hoje é o dia da manifestação do poder de Deus. Deus nos deu uma palavra muito boa, que é importante que você preste atenção, não no que o homem Josailton vai falar, mas naquilo que o Espírito Santo de Deus irá usar para falar ao seu coração. Aquilo que Deus fala ao teu coração é aquilo que Ele quer para você. Ele quer te dar vitória, direção, Ele quer te dar a orientação, abençoar você, Ele quer fazer de você uma pessoa vitoriosa e vencedora em Cristo Jesus. Então não deixe que nada e ninguém atrapalhe você. Deixa eu falar com os irmãos de casa, vocês que estão acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, ou ao vivo, ou depois fica aí disponível, né? Você está na Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu sou o pastor Josailton Batista. Você está na rua Padre Carapceiro, número 357, em Boa Viagem, Recife, Pernambuco. Está aqui a nossa igreja. E você pode interagir conosco, fazendo seu pedido de oração, fazendo seu pedido de visita online, ou nos ajudando com a contribuição pelo nosso WhatsApp. O DDD aqui de Recife, Pernambuco é 81 e o nosso WhatsApp é o 3090 3300 3090 3300. Vamos na nossa mensagem de hoje. Meus amados, o título da nossa mensagem de hoje é Esforçai-vos. É importante que a gente se esforce, meus irmãos. Esforçai-vos é o título da mensagem. Esforçai-vos. Abra sua Bíblia no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 19. Segundo Crônicas 15, 19. Segundo livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 19. Veja só o que está escrito. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 15, versículo 19, a palavra diz: E não houve guerra até ao ano 35º do reinado de Asa. O que é que nós estamos vendo aqui? Asa em paz. Mas por que Asa estava em paz? Porque Asa estava nessa tranquilidade. Todos nós buscamos isso. Todos nós queremos a tranquilidade, todos nós queremos a paz. Então vamos entender como é que Asa chegou a essa situação que todos nós almejamos, né? Todos nós queremos viver em paz, viver em saúde, com a família abençoada, com a família liberta, com a família transformada, com a família renovada, com a família edificada e santificada. E é importante você entender isso, irmãos. Deus tem tudo isso para te dar. E Deus mostra aqui, Deus nos ensina a respeito do reinado de Asa, para que a gente aprenda o que ele fez de certo e a gente descarte e não faça também nas nossas vidas tudo que ele fez de errado. Então, vamos para o início. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 1, a palavra do Senhor diz, segundo Crônicas 15, 1: Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Queridos, se você quer ter uma vida em paz,
Tudo começa com Deus. Nunca tire Deus da comunhão, nunca tire Deus da direção, nunca tire Deus daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Não faça Deus se afastar de você. O Espírito de Deus vem, e toda vez que o Espírito de Deus vem, Ele nos traz paz. Toda vez que o Espírito de Deus vem, Ele nos dá a vitória. Porque aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ele quer dar liberdade para nós. Versículo 2, ele diz, segundo Crônicas 15, versículo 2: E saiu ao encontro de Asa e disse: Ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está com quem? Convosco, enquanto vós está com ele. Se o buscardes, o que é que vai acontecer? O achareis. Porém, se o deixardes, o que é que vai acontecer? Vos deixará. É importante, irmão, que você entenda isso. Deus está pronto, irmão, para se relacionar com você. Agora, só depende de nós. A vida é feita de quê, irmão? De escolhas. Amém, queridos? Pastor, como é que é esse negócio? O Senhor está convosco enquanto vós estás com Ele. Se eu busco, eu acho. Porém, se eu deixo, Ele vai me deixar. Como assim? Eu não entendo. Meus irmãos, Deus, Ele nos dá leis, mandamentos, estatutos, normas e regras da boa convivência com Ele, da boa intimidade com Ele. Marque aí, e essa parte aqui é muito importante que você compreenda, para que você possa desfrutar. A palavra do Senhor diz aqui para nós, e ensina aqui para nós o seguinte, vamos lá. Vamos lá para João 9, versículo 31. João 9, versículo 31. João 9, 31. No Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 31, a palavra diz o seguinte: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a quem? A pecadores. Mas se alguém é temente a quem? A Deus, e faz a sua o que, irmão? A sua vontade, a esse o que é que acontece? A esse ouve. Então, em primeiro lugar, eu não posso ser uma pessoa pecadora, eu não posso permitir que o pecado esteja na minha vida. E eu tenho que ser uma pessoa para fazer a vontade de quem, irmão? De Deus. Deixa eu falar para vocês, ontem eu tive umas coisas para resolver e resolvi, né? E eu terminei tendo que dormir um pouco meio tarde, né? Devido à hora que eu estou acordando. Deus está sempre me acordando, irmão, antes das 4 da manhã para ir orar. E ontem eu fui dormir, acho que já passava da meia-noite, eu não me lembro bem. E aí, antes das 4, Deus me acordou. Eu fiz algumas coisas, depois eu voltei, deitei na cama de Deus. Me deixa dormir até 4h30, que você sabe que eu estou meio abençoado fisicamente, corporalmente. E aí apaguei, né? Quando foi um pouquinho antes das 4h30, ele me acordou. Então, o que é que eu ia fazer agora? Ia dormir de novo? Não. Me levantei e fui ter minha comunhão com quem, irmão? Com Deus. Deus sabe, Deus conhece, Deus sabe as lutas, as dificuldades, tudo. Deus sabe o que Ele está me colocando no coração para orar. Tem situações que têm sido resolvidas, né? Deus nos dá um povo que a gente tem que manter debaixo da cobertura de oração, né? São vidas, são pessoas que acreditam em nós quando colocam o seu nome dos seus familiares, amigos, vizinhos no caderno de oração. São pessoas como ontem, 2 pessoas me ligou pedindo oração por situações adversas, né? E a gente precisa, irmão, estar em comunhão com Deus, levando essa presença do Senhor. Eu aqui, na igreja, nós estamos limitados, mas tem hora que eu me assusto com a quantidade de pessoas que vê os nossos vídeos, né?
ao longo dos tempos, né? Tem visualizações nossas que está 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, né? É uma responsabilidade, meus irmãos, não é uma brincadeira. Nós não estamos brincando com coisas genéricas, nós estamos falando com vidas, com pessoas que são a imagem e semelhança de quem, irmão? De Deus, né? Então a gente tem que ter um pouco de simancol, de responsabilidade e buscar do Senhor. Então cabe a gente se esforçar. É fácil? Não. Eu confesso a vocês que estou um pouco cansado, né? Porque desde as 4h30, acordei bem antes, 3 e pouca da manhã ele já me acordou, para quem foi dormir de meia-noite, né? Então tinha dormido menos de 3 horas e pouco, ou 2 horas e pouco, não lembro bem, né? E Deus, não me ajuda, deixa eu dormir até 4h30, e ele me deixou, né? Ele atendeu a minha oração, ele me ouviu, mas um pouquinho antes das 4h30 ele me acordou. Então tem que ir para a minha responsabilidade. Ele sabe o porquê, ele sabe a luta, ele sabe tudo que o diabo está querendo armar contra a nossa vida, contra a nossa cidade, né? Eu não posso orar só pelas pessoas, eu tenho que orar por onde eu estou. Porque se na cidade houver paz, eu terei o que, irmão? Paz. Nós temos uma eleição aí, uma eleição que vai dirigir o nosso município. E a gente tem que orar para que Deus levante um prefeito abençoado, para que Deus levante vereadores responsáveis, né? Porque desses prefeitos vão sair secretários, desses vereadores vão sair leis, que pode ser uma bênção ou pode ser uma maldição, e a gente tem que orar. A gente, como cristão, não pode se omitir. A gente tem que olhar, tem que ser responsável, tem que pedir a Deus que Deus abra o entendimento desse povo, para que eles, na hora de votar, eles votem na pessoa certa, né? Porque a gente está vendo o que está acontecendo aí. Eu estava falando quando eu vim agora com a minha esposa, né? Que Deus está mostrando quem é quem. Deus mostra quem é certo e quem é o errado. Agora depende de nós, né? Da nossa concepção, daquilo que é certo e de errado. Então, ele diz, ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, esse o que, irmão? A ouve. Vamos para Tiago 4:8. Tiago 4, no versículo 8, Tiago é lá no finalzinho da Bíblia, tá, meus irmãos? Tiago 4, versículo 8, ele diz, chegai-vos a quem? A Deus. Quem tem que se chegar a Deus é Ele, é você. É como eu falei para vocês, né? Deus me acordou. Cabe a mim continuar dormindo ou cabe a mim ir orar, e ler a Bíblia, e louvar o Senhor, né? Cabe a mim. Então, chegai-vos a Deus e Ele chegará a quem? A vós. O que é que Deus pede para nós? Limpai as mãos, o que, irmão? Pecadores. Olha só, o pecado. Então Deus pede para a gente limpar as mãos. Limpai as mãos, pecadores. E vós de duplo ânimo purificai o que, irmão? O coração. O meu coração tem que estar limpo. Isaías, vamos lá para Isaías 59, por favor. Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, ele mostra por que ele está falando isso. O que, irmão? Iniquidades. Fazem. O que é que elas fazem? Divisão, separação entre vós e o vosso que, irmão? E o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu que, irmão? Rosto de vós, para que vos o que, irmão? Não ouça. Então, é um pecado, irmão, que nos afasta. Vamos voltar lá? 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 3. O que é que o Espírito de Deus fala? O que é que o Espírito de Deus declara? Serve para mim, serve para você. Israel, versículo 2, por favor. E certo, obrigado. E saiu ao encontro de Asa e disse, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está com quem? Convosco. Enquanto vós estáis o que, irmão? Com ele. E se eu buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. É aquela célebre frase, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe quem é contra você? Você mesmo. Quando? Quando você peca. Quando você
não faz a vontade de quem? De Deus. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? O que é que Deus te chamou? O que é que Deus, né? O que é que Deus falou com você? O que é que Deus orientou você? O que é que Deus guiou? Não, nós temos que ser responsáveis, irmãos. Cada um de nós vamos prestar conta de nós mesmos. E a gente tem que ser responsável. Então a palavra do Senhor diz, né? Então Ele está com você enquanto você está com Ele. Se você o buscar, você acha. Mas porém, se você deixar, Ele vos deixará. Mas por que Ele vai deixar você? Pelo amor que Ele tem por você. Ele é um fogo consumidor. Se você está no pecado, Ele se afasta de você. Porque se Ele for para cima de você no pecado, você vai morrer. Você vai morrer. E aí a gente tem que ter cuidado, irmão, para que você não complete o seu cálice de iniquidade. A gente tem que abrir o coração, porque o nosso cálice de iniquidade ele vai se enchendo, se enchendo, se enchendo. E a gente tem que esvaziar. E tem muita gente que não esvazia. Tem muita gente que é pecado sobre pecado, pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Aí fica difícil. Versículo 3 agora sim, ele diz: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro que, irmão? Deus. E sem sacerdote que ensinasse, e sem o que, irmão? Sem lei. Então, muita gente está assim, sem o sacerdote, sem aquele que pega as coisas de Deus e traz para você, e pega as suas coisas e leva para Deus, e sem a lei do Senhor, sem o verdadeiro Senhor. Então tem muita gente que infelizmente está assim. Se a gente não tirar a malícia, o engano, o fingimento, a murmuração e a inveja, a gente vai tomar leite falsificado. E tem muita gente dentro da casa do Senhor tomando leite falsificado. Por quê? Porque não consegue tirar as coisas erradas da sua vida. Porque não consegue ser santo como Ele é santo. Ele declara, né? Eu falei para vocês 1 de Pedro 2, 1, 2 e 3, né? E ele declarou em 1 de Pedro 1,15: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Tudo tem que ser santo, né? Eu fui fazer umas compras de legumes e verduras para minha casa, e o rapaz lá que estava embalando, ele se enrolou e ele chegou e colocou uma sacola a mais, né? Que não era minha, era de outra pessoa. Ele colocou. Quando chegou na minha casa, né, minha esposa falou: você comprou 2 disso? Eu não pedi isso, você comprou isso? Eu digo, não. Ela fez, está aqui nessa sacola. Mas o rapaz lá se enganou. Ele colocou essa sacola. Peguei a sacola, fechei a sacola, dei ali no canto, peguei a chave do meu carro e já coloquei dentro do carro. No outro dia de manhã, porque já era noite, estava fechado, no outro dia de manhã, quando eu passei, procurei o rapaz que me atendeu e disse: senhor, essa sacola não é minha. Aí ele abriu, aí já sabia de quem era, né? Pronto. Mas tem pessoas que quando vê um negócio desse, poxa, que bênção Deus me deu, Deus me deu tudo em dobro. Que tudo em dobro, irmão? Você está pegando uma coisa que você sabe que não pagou, que não comprou? É a mesma coisa que a pessoa quando vai num caixa e o caixa dá um troco errado, né? Essa nota de 20, a nota de 50, as cores são parecidas. Às vezes a pessoa dá uma nota de 20, o caixa trabalhando o dia todo, cansado, aí pensa que deu uma nota de 50, dá para você um troco de 50, só que você deu uma nota de 20. Aí você até é patrocinador e você está passando uma luta. Aí você, quando vê aquele R$30 sobrando a mais, né? Poxa, é o dinheiro do meu patrocinador, vou ajudar a obra do Senhor. Que ajudar? Aquele caixa vai pagar no final do dia o dinheiro que ele deu a mais. Vai faltar no caixa dele. E você é uma pessoa desonesta que ficou com aquilo que não lhe pertence, né? Meu filho era pequeno, meu filho mais velho, Samuel, ele estava brincando na frente do prédio e de repente ele entrou com um brinquedinho diferente. Eu digo, filho, esse brinquedo é seu? Ele fez, não, papai, estava na frente do prédio, estava no lado de fora. Eu digo, filho, alguma criança esqueceu, deixe lá no lugar. Porque é tão bom, né? Quando a pessoa esquece algo e volta e encontra. Já aconteceu várias vezes comigo. De eu esquecer algo no lugar, eu volto e encontro. E bota lá que a pessoa vai procurar e vai achar no lugarzinho que você pegou.
Ele foi lá e colocou. A gente tem que aprender a ensinar. Mas o achado, aquele achado tem um dono. Alguém está sentindo a falta daquilo que era dele. Então você tem que devolver. Se você é uma pessoa honesta, verdadeira, né? Voltando aqui, por favor. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem o sacerdote que ensinasse, sem o que, irmão? Sem lei. Versículo 4. Mas quando na sua o que, irmão? Angústias, se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o que acontecia, irmão? O achava. Agora vamos lá. Não adianta estar só se angustiado. É na angústia se converter. É na angústia viu que as coisas estão tudo dando errado. É você parar, Jesus, está tudo dando errado. O que é que está vendo? E Deus vai te mostrar. Então você vai reconhecer o seu erro, vai se converter ao Senhor, Deus de Israel, e vai buscar. Aí você vai o que, irmão? Achar. Porque você tirou aquilo que impedia. O que é que impedia? O pecado. Aquilo que você estava fazendo de errado. Aquilo que você estava permitindo de errado. Preste bem atenção nisso. Versículo 5, por favor. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. Se não havia paz, é porque havia muito o que, irmão? Muita guerra. Mas a gente viu lá no final que ele teve repouso. Ele teve paz. Mas ele teve paz por quê? Porque ele começou a agir de acordo com a palavra. Você quer ter paz? Você quer ter vitória? Haja de acordo com a palavra. Não adianta você achar, não, porque eu acho, porque eu penso, porque... Não adianta. Não adianta. Adianta que está escrito na palavra de quem, irmão? De Deus. Não, hoje mesmo o pastor Jaime, no culto das 6 horas da manhã, não sei se vocês assistiram, né? Ele estava falando justamente sobre isso. E de vez em quando ele fala sobre isso. Sobre as muitas vozes que nós temos no mundo. O mundo está cheio de vozes, irmãos. Mas eu e você que somos cristãos, nós temos que ouvir somente uma voz. Há pouco tempo uma pessoa colocou para mim que eu deveria ler tal e tal coisa, né? Aí eu disse para a pessoa: e conhecereis a verdade vos libertará. Leia a Bíblia. É ali que está a verdade absoluta, não a verdade relativa. As verdades dos homens hoje é, amanhã não. Mas a verdade de Deus passarão os céus e a terra, mas a verdade de Deus não, que, irmão, passará. A palavra do Senhor diz mais: naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas o que, irmãos? Perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Versículo 6, por favor. Porque gente contra gente, cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda o que, irmão? Com toda angústia. Aqui, eu queria ter um pouco de mais tempo, irmão, para poder entrar em muitos detalhes, irmão. Essa palavra é muito rica, mas eu não posso passar por esse aqui. Marque aqui, por favor, versículo 6. Vamos lá para Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, por favor. Meus irmãos, o bom é que depois, marque aí na sua Bíblia, você leia Romanos capítulo 1, do versículo 18, deixa eu dizer até onde, viu? Eu não vou ter tempo de ir em todos os versículos, tá? Aí você leia Romanos capítulo 1, do versículo 18, até o versículo 32, você leia tudo, tá? Você vai aprender muito, você vai entender tudo que está acontecendo, você vai entender porque hoje existe homem com homem, mulher com mulher, porque hoje existe aquele homem que quer ser mulher, aquela mulher que quer ser homem. Você vai explicar tudo. O que é que eu quero mostrar para vocês? Por que aquilo estava acontecendo? A palavra do Senhor diz aqui para nós, ensina o seguinte, versículo 20,
Preste bem atenção no versículo 20, Romanos 1:20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Inexcusáveis é sem desculpa, tá? Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a quem? A Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, em seu coração insensato obscureceu. Versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se o que, irmão? Loucos. Levanta a cabeça, preste atenção. No mundo dos homens tem muita gente sábia perante os homens, mas esses sábios perante os homens, todos diante de Deus são o que? Loucos, porque as verdades deles são contrárias à palavra de quem? De Deus. Mais além. Versículo 23, preste atenção agora. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, as imagens de escultura, né? E de aves, as imagens de escultura, e de quadrúpedes e de répteis. Versículo 24, olha o que acontece quando isso faz, pelo que também Deus os entregou ao quê? A concupiscência, o desejo de quê? Da carne, do seu coração, a imundícia, para desonrarem o quê? O que é que eles vão desonrar? O seu corpo entre si. Então, por isso que existe homem com homem, mulher com quem, irmão? Eles estão desonrando o próprio corpo. Por isso que aquele homem quer ser uma mulher. Aí você vê, a pessoa faz uma operação de mudança de sexo, ela mutila o seu corpo. Ela está desonrando o seu próprio corpo. Ou então a mulher começa a tomar hormônio masculino para aquecer pelo, faz uma mutilação nos seus seios para poder ficar igual a um homem. Olha que coisa terrível. Então, versículo 25. Pois, Deus fala aqui claramente, pois mudaram a verdade de quem, irmão? De Deus, em mentira, e honraram e serviram mais a quem? A criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que é que acontece quando isso acontece? Versículo 26. Pelo que, olha só que coisa séria, Deus fez o que com eles? Os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso o que, irmão? Natural, né? Na mulher, numa linguagem que toda mulher sabe, existe um local de entrada e outro local de saída. Mas aí, quando a pessoa está num pecado, iniquidade, o local de saída faz de entrada, mas não existe isso. Aquele local de saída não está preparado para ser entrada. Mutila a mulher. Tem muita gente aí, homens e mulheres, né, que usam esse local de saída como entrada, que hoje usam falda descartável. Por quê? Porque o local está danificado. Aquilo que prendia já não prende mais. A pessoa, se ela fizer um esforço, se ela soltar uma risada mais à vontade, a pessoa sai. E fora aí as consequências que tem, a gente está vendo aí as DSTs, a AIDS, né? A gente está vendo aí esse vírus, tudo aí é degradação humana por culpa do pecado, por culpa do homem que faz as práticas erradas, né? Então, continuando, tá? E, versículo 27, olha que coisa séria. E semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural de quem, irmão? Da mulher, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros. Varão com que, irmão? Com varão. Que diante de Deus, se você for lá em Levítico, é abominação, né? Cometendo torpeza, né, práticas erradas, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao que, irmão? Ao seu erro. Aí depois você lê o resto aí que você vai entender mais ainda, tá? Que Deus tenha misericórdia aí desse povo. Vamos voltar lá, por favor?
A gente falou 2 Crônicas 15, versículo 6. Vamos voltar lá, por favor. 2 Crônicas 15, versículo 6. Então, porque gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Versículo 7 agora, por favor. Mas, o que é que Deus pede para mim e para você? Esforçai-vos. Irmãos, Deus não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Eu estava esses dias meditando na palavra, né? E mais uma vez fui para as armaduras de Deus. Gente, não adianta você ter só a couraça, o cinto, o capacete. Não adianta você ter o escudo. Não adianta você estar calçado com a sandália. Não adianta você estar com a espada do Espírito. Muitos cristãos têm isso. Mas se você não lutar, nada vai o que, irmão? Acontecer. Vocês estão entendendo? O soldado, ele pode estar todo equipado. Se ele ficar lá com todo equipamento, ele vai morrer. Mas ele está com todo equipamento, mas ele vai morrer. Porque o equipamento por si só não faz nada. Nós é que temos que dar vida ao equipamento. Se eu ficar aqui calado, eu tenho um microfone, eu tenho as caixas de som, eu tenho os amplificadores, eu tenho a mesa de som. Se eu ficar calado, o microfone e o som por si só, ele não fala. Eu que tenho que falar. Amém, meus irmãos? Eu tenho a Bíblia. Se eu não ler, se eu não falar para você, se eu não me consagrar ao Espírito Santo de Deus, para Ele me dar a interpretação da palavra dEle, para Ele dar a direção para vocês, não vai adiantar de nada. Então nós temos que lutar. E é por isso que Deus diz, mas esforçai-vos. E não desfaleçam as vossas, o que, irmão? Mãos. Porque a vossa obra tem uma, o que, irmão? Recompensa. É justamente isso que o Senhor fala. Mateus 12, 11 a 11, 12. Fala, mostra lá o que João Batista, que o Senhor Jesus falou de João Batista. Não, é 11, 12. 11, 12. Isso. E desde os dias de João Batista até agora se faz o que, irmão? Violência. Eu não sei se é a Bíblia, NVI, tem uma Bíblia que fala, a linguagem de hoje, né? Que se faz esforço. E atualizada, né? Isso. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por quê? Pelo esforço. E os que se esforçam se apoderam o quê, irmão? Dele. Irmãos, olha a minha situação hoje. Confesso a vocês que estava cansado. Durante, não o que eu fiz ontem, mas durante o que eu venho fazendo ao longo desses dias, né? Quem já passou por uma reforma dentro de casa, trabalhando braçalmente, sabe que cansa. Quanto mais que você não está acostumado a fazer isso. Então, passei um mês nessa situação e não tive tempo de ter um dia para descansar. Quando eu penso que vou descansar, sempre aparece algo para fazer diferente. Então, é preciso se esforçar. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que fazer a minha parte. É a mesma coisa você. Você tem que se esforçar. Você tem que falar, né? Eu estou lendo a Bíblia com a minha família. Ontem estava meio tarde. Eu estava cansado, mas eu estava ali acompanhando palavra por palavra. Quando alguém falava alguma coisa errada, eu digo, opa, é assim. Opa, é desse jeito. Tem que se esforçar. Então, voltando lá, por favor. Versículo 7. 2 Crônicas 15, 7. Mas esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Versículo 8. O que é que aconteceu? Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, o que é que Asa fez? Esforçou-se. E tirou as abominações de toda a terra de quem, irmão? De Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de que, irmão? De Efraim. E renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Irmão, Deus não vai fazer por mim, por você, que temos que fazer.
Somos nós que temos que nos esforçar. Somos nós que temos que renovar o altar de quem, irmão? De Deus. Somos nós que temos que tirar as abominações. O que é que está de errado? O que é que está errado? Nós temos que incomodar o errado. Salmo 101, versículo 3. Salmo 101, versículo 3. Ele diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha o que é que ele fala: aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pega. Irmão, está vendo que está desviado, está vendo que está uma coisa errada, vai aborrecer. Fulano, eu já falei, ciclano, eu já falei, isso aqui está errado. Eu não aceito isso. Eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. O Senhor Deus declara que eu tenho que ser santo em toda a minha maneira de viver. Então, enquanto vida eu tiver, me respeite, faça as coisas corretas. Nós temos que aborrecer, irmão. Se a gente não aborrece, o mal toma conta. É a mesma coisa. Se você chega num ambiente malfedorento, você identificou o mal fedor. Se você não for lá e tirar aquele lugar, aquele negócio que está mal fedorento, mal fedor, daqui a pouco você está acostumado. E você está sentindo um cheiro que já passa a ser uma coisa normal. Sim ou não, irmão? Quem já passou por isso? A mesma coisa é o pecado, a mesma coisa é a iniquidade. Se você não é aquela pessoa que está ali aborrecendo o pecado, se não é aquela pessoa, opa, isso aí eu não aceito não, filho. Vocês podem estar fazendo, mas está errado. E eu vou falar toda vez que está errado. Não aceito isso. Pode resolver isso aí. Pode dar outra solução. Isso aqui tem que mudar. E assim tem que ser, irmãos. A gente precisa abrir o nosso coração. A gente precisa fazer o que é reto aos olhos do Senhor. A gente precisa entender. Volta aí para 2 Crônicas 14, versículo 2. 2 Crônicas 14, versículo 2. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos de quem, irmão? Do Senhor. Que Senhor? Seu Deus. Irmão, quando eu e você começa a fazer bom que reto aos olhos do Senhor, seu Deus, eu pergunto a você, irmão, todo mundo que está do nosso lado segue a palavra de Deus? Segue? Não. Então, quando nós começamos a fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, aqueles que não seguem a palavra de Deus vão se aborrecer. Aqueles que não seguem a palavra de Deus vão ficar injuriados com você. Mas você é aquela pessoa que Deus levantou. Você é o embaixador de Deus. Você é aquela pessoa a fazer o que é reto. Asa teve paz. Por que Asa teve paz? Porque Asa se esforçou. Porque Asa fez o que era correto. Voltando lá, 2 Crônicas 15, versículo 8, a palavra do Senhor diz aqui para nós: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Então, irmão, Asa ouviu a palavra. O que é que Deus tem falado com você? Qual é a palavra que você tem ouvido? O que é que Deus tem orientado você? O que é que Deus tem falado com você? Então, naquilo que Deus te fala, naquilo que Deus te pede, se esforce e comece a fazer o que Deus está te mandando. Tire as abominações de toda a terra de Judá, de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim. Renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Versículo 9. E ajuntou todo Judá e Benjamim, com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinha a ele em grande o que, irmão? Número. E vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele, olha só, as pessoas viam que ele era com ele. Versículo 10. Ajuntaram-se em Jerusalém no terceiro mês, no ano 10º reinado de Asa, 11. E no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois, 6.000 ovelhas, 12. E entraram no concerto, numa aliança de buscarem a quem, irmão? O Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu o que, amados? Com todo o seu coração, com toda a sua o que? Com toda a sua alma. Versículo 13. E de que todo aquele que não buscasse a quem, irmão? Ao Senhor, Deus de Israel, o que é que ia acontecer? Morresse. Aqui era morte natural, morte verdadeira, irmãos. A pessoa realmente morria.
desde o menor até o maior, desde o homem até a mulher. Pastor, isso aqui? Irmão, continua do mesmo jeito. Quantas pessoas um dia eram e hoje já não são mais? Morreram, para onde elas foram? Quem tem Deus permanece com o Senhor por toda a eternidade, mas quem não tem, está morto, meu irmão. Não tem vida. E a gente tem que entender que às vezes pela nossa complacência, nós estamos levando pessoas para o inferno. Porque a gente precisa confrontar, para que o Espírito Santo de Deus possa, meus irmãos, convencê-lo do pecado, da justiça e do que, irmão? E do juízo. Agora, tudo conforme a direção do... Não adianta falar abobrinha. Não, eu estou falando isso por você porque o pastor Joséilton falou. E se o pastor Joséilton falou, está certo. Não, irmão. Eu estou falando isso para você porque eu sou filho de Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo tem me incomodado. Eu tenho orado ao meu Deus, tenho sentido do meu coração, e esse negócio está errado, esse negócio tem que mudar. Nós vamos nos consertar. Tudo depende, tudo é uma posição, irmãos. A vida é feita de quê, irmão? De escolhas. Você pode passar a sua vida sendo complacente com o pecado, ou você pode passar a sua vida como verdadeiro cidadão dos céus, embaixador de Deus, fazendo a obra do Senhor. Só depende de você. A palavra do Senhor diz, versículo 14, presta bem atenção: e juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com alegria excessiva, né? E com trombetas e com buzinas. Versículo 15: e todo Judá se alegrou desde o juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu o que, irmão? Repouso ao redor. Como é que estava a situação, meus irmãos? Alguém lembra como é que estava a situação? Versículo 5. Como é que estava a situação? E naqueles tempos não havia o que, irmão? Paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas o que, irmão? Perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Pastor, eu estou vivendo assim. Onde eu estou está um inferno, está uma briga, está uma confusão. Eu não estou vivendo em paz. É muita conturbação, é situação adversa. Cabe a você se levantar. Cabe a você ouvir o que o Senhor tem falado para você e colocar em prática. Não é o que o pastor Joséilton fala, mas é aquilo que o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração. E você sabe. Aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado com você, esperando que você tome uma decisão. Esses homens de Deus aqui foram vencedores porque tomaram decisões. E quando a gente toma decisão, Deus declara: nunca te deixarei, nunca te desampararei. Josué 1, 7, 8 e 9. Josué 1, 7, 8 e 9 diz: então somente o que, irmão? Esforça-te e tem bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela te não desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A lei que Moisés falou, ordenou, foi o que Deus falou para Moisés. Versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está o que, irmão? Escrito. Porque então farás prosperar o que? O teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Versículo 9, que é que ele diz? Não te mandei o que, irmão? Deus já mandou. Quando a palavra vem que a gente entende, já é um mandamento de Deus, é colocar ela em prática, é colocar ela em ação. É você veio, pastor, eu vim o culto, eu nem vinha para esse culto hoje, mas de repente eu vim. Você veio para o culto? Então pronto. Quem veio quarta-feira, a gente estudou o capítulo 14, hoje estamos estudando o capítulo 15 do reinado de Asa. Se você não veio quarta-feira, estude o capítulo 14, que é o capítulo anterior. Então, não te mandei eu, o que é que você tem que fazer? Esforça e tem o que, irmão? Bom ânimo, não pasme nem te espante. Por quê? Se Deus mandou, irmão, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que... Se Ele mandou, Ele vai com você. Se Ele deu a direção para você, Ele está junto com você.
Então, quem é um homem diante do Deus Todo-Poderoso? Palavra do Senhor, o que pode me fazer o homem? Agora, se você é aquela pessoa que fica acuado, aí tudo que o diabo quer é isso, vai montar em você, e você vai conviver com o Satanás, com o pecado, com a iniquidade, perto de você. Aí a opressão vem, a angústia vem, a tristeza vem, as perturbações vêm. Por quê? Porque você está vivendo onde você não deveria viver. Você é um filho de Deus. Ao teu redor está o anjo o anjo deveria estar ali, te protegendo com a espada de fogo desembainhada, mas muitas vezes não está. Porque você tem as armaduras de Deus, mas você fica de braço cruzado, aceitando o que é errado, aceitando o que é pecado. Aí o diabo diz, tudo que eu quero é isso. Aí o diabo vai reinar, né? E tem gente que vive dentro de casa com uma legião de demônios, aí é pior ainda. Como assim, pastor? Gente desviada dentro de casa, a pior coisa que tem, irmão, é legião de demônio. Aí a perturbação é maior ainda. Vamos voltar lá, parando no versículo 15, não é isso? 2 Crônicas 15:15. E todo Judá se alegrou desde o juramento, porque com todo o seu coração juraram, com toda a sua vontade buscaram e o acharam. E o Senhor lhe deu repouso em redor. Então aquele lugar que era conturbado, agora estava em uma paz. Irmão, a receita está aqui. Versículo 16. E também, olha só, cortar na própria carne, tá, gente? E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Aserá, um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e queimou junto ao ribeiro de quem, irmão? De Cedron. Era sua mãe, mas estava errada. Irmão, não adianta alisar, não adianta ser complacente com familiar. O que adianta é você realmente se colocar diante de Deus, é você abrir o coração, é você estar diante do Senhor, é você verdadeiramente saber, irmão, que você tem que fazer o que é reto. Você vai conturbar, você vai... A palavra do Senhor diz que os inimigos estão dentro da nossa própria casa, né? A palavra do Senhor diz que Ele não veio trazer a paz, veio trazer a espada. Se você está com a espada desembainhada, você vai colocar. E para ter paz tem que ter guerra. Sem guerra não há paz. Se a gente não guerrear, a gente não vai ter paz. Mas se a gente guerreia, a gente vai ter paz. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor diz, Asa destruiu o seu ribeiro, despedaçou, queimou junto ao ribeiro de Cedron, 17. E os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo, o coração de Asa foi o que, irmão? Olha que coisa linda. Ô Jesus, que o meu e o coração dos meus irmãos, todos nós somos perfeitos, todos os seus dias. Versículo 18. E trouxe as coisas que tinham consagrado a seu pai, as coisas que ele mesmo tinha consagrado, a casa de quem, irmão? De Deus. Quem é a casa de Deus? Eu e você, somos o templo do Espírito Santo. A prata e o ouro e os utensílios, né? Prata e ouro passa por fogo, é refinado os utensílios, né? Versículo 19, chegamos à nossa versículo inicial, né? E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Asa teve o que, irmão? Paz, porque Asa fez o que Deus mandou ele fazer. Nós vamos orar. O Espírito de Deus veio até você. Deus falou ao seu coração. Primeira coisa que eu e você vamos fazer, vamos nos acertar com Deus. Vamos clamar o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Vamos pedir a Deus a força para que a gente pegue e se revista com as armaduras dele, com as armas deles, mas a gente começa a colocar em prática. A gente começa a batalhar para que o mal caia por terra. Pastor, eu tenho uma doença. Pastor, eu tenho uma dor. Pastor, eu tenho um problema. Irmão, tudo isso é fruto de pecado, é fruto de erro, é fruto de conivência com práticas erradas, né? Ontem Deus me fez ler um livreto do Kenneth Hagin, já está na glória, né, com o Senhor, mas um homem de Deus. E Kenneth Hagin era um homem muito doente, gente, e tinha um problema sério no coração, e praticamente aos 17 anos ele é tido como morto. Mas Kenneth Hagin aprendeu Marcos 11, 24, por favor. Marcos capítulo 11, versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedis orando, credes que o recebereis e o tê-lo-eis.
Reagan aprendeu sobre isso e colocou isso em prática. E Deus o curou. E naquele livro que ele leu, se eu não me engano, fazia uns 50 anos que ele estava vivendo nessa palavra. E ele diz: eu não tive nem mais uma dor de cabeça, porque ele vivia em amor. E ele falou várias histórias, irmãos, que ele teve que confrontar os familiares dele. Mas o confronto dele foi em amor. Ele fazia o que era certo, não discutia com ninguém, não brigava com ninguém, mas o que era certo é o que, irmão? É certo. E a gente tem que aprender isso, viver em amor. Eu vou ler de novo esse livro, porque mexeu muito comigo. Eu já tinha lido esse livro várias vezes, e ele é um pequenininho, e se eu não estou enganado, eu tenho um grande, que é um livro, ele foi tirado de um livro grande. Eu tenho um livro grande, que é o livro completo, Vivendo em Amor, e eu quero ler, porque a gente aprende, irmão. Eu digo, meu Deus, esses versículos são conhecidos meus, mas eu não prestei atenção nisso. E a gente tem que aprender a viver em amor. A gente tem que aprender. Viver em amor é viver na palavra, é viver naquilo que Deus declara. Amém? Vamos ficar de pé? Irmão de casa, vamos orar também? Senhor Deus e amado Pai, o Espírito do Senhor veio. Agora o Espírito do Senhor veio sobre nós. O Senhor nos abriu o entendimento, o Senhor falou ao nosso coração. O Senhor falou ao coração de Asa. E Asa, meu Pai, se esforçou e colocou em prática tudo aquilo que o Senhor mandou. Pai, primeiramente, nós estamos diante do Senhor. Pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados, conscientes ou inconscientes. Pedimos a Ti perdão pela nossa complacência, pela nossa convivência, pela nossa aceitação do pecado. Quanto de nós, meu Pai, aceitamos o pecado, a iniquidade, a transgressão? Quanto de nós, meu Pai, nos envolvemos com o pecado? Quanto de nós, meu Pai, estamos aqui fazendo o que é errado? Olha para nós, Senhor, e nos ajude. O Senhor declara: sede santo porque eu sou santo. A Tua palavra diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, meu Pai, em tudo que esse meu irmão, essa minha irmã irão fazer, seja feito em santidade. Que eles possam verdadeiramente, Pai, viver uma vida reta, viver uma vida santa, viver uma vida em comunhão com o Senhor. Meu Deus, eu te clamo, eu te peço, Espírito Santo de Deus, flua nas nossas vidas, flua no nosso coração, flua sobre cada um de nós, porque nós estamos aqui buscando a Tua face. Nós estamos aqui clamando o Teu santo poder, pedindo a unção verdadeira que despedaça e quebra todo e qualquer jugo do maligno. Meu Deus, em nome de Jesus, que toda e qualquer ação do inferno, que toda e qualquer ação do diabo caia completamente por terra, seja completamente repreendido, seja completamente amarrado, acorrentado, desligado. Poder de Deus entre em ação, é do alto da cabeça até as plantas dos pés, queimando toda e qualquer ação do diabo, queimando toda e qualquer ação de Satanás, desligando as afrontas que o diabo tem trazido na vida desse homem, na vida dessa mulher, tudo aquilo que Satanás tem tentado sobre essas pessoas, meu Pai, que caia completamente por terra, que seja completamente repreendido, amarrado, acorrentado, desligado, quebrado, paralisado, neutralizado, em nome de Jesus. Fogo de Deus, começa a queimar, meu Pai, começa a paralisar toda e qualquer ação do inferno, começa a paralisar toda e qualquer obra que o diabo tem colocado na vida desse homem, tem colocado na vida dessa mulher, tem colocado sobre este povo, meu Senhor. Eu repreendo, eu amarro, eu acorrento, eu desligo, eu quebro, eu paraliso, eu neutralizo as ações do inferno. Eu peço que Teu Espírito de poder venha sobre cada pessoa, que a unção poderosa, eu clamo, meu Pai, eu peço que o Teu poder esteja sobre cada vida,
que a unção do Senhor despedace e quebre todos os grilhões do inferno, todas as amarras, todas as algemas. Meu Deus, aonde houver uma ação do inferno, uma ação do diabo, uma obra de Satanás na vida desse homem, dessa mulher, que caia completamente por terra, que seja completamente repreendido, amarrado, acorrentado, desligado, quebrado, paralisado, neutralizado as ações que o inferno tem trazido sobre essas vidas. Eu determino agora, na autoridade e no poder que há no nome de Jesus, espírito da morte, natureza de Satanás, aquele que rouba, que mata. Se essa pessoa fez um pacto consciente ou inconsciente com o diabo, esse pacto é quebrado agora. Diabo, acabou o teu reinado. Diabo, acabou o teu cativeiro. Pega toda a tua bagagem, pega todo o teu mal. Sai espírito do pecado, sai espírito da iniquidade, sai demônio maldito que tem perturbado a mente e a alma desse homem e dessa mulher. Espírito da doença, da enfermidade, da infecção, da inflamação, da opressão, da depressão, da angústia, da tristeza. Jesus, desça fogo e queima todo o mal. Jesus, desça fogo e paralisa toda a obra do inferno. Jesus, desça fogo e queima toda a ação de Satanás, toda a obra do diabo, toda a ação do inferno. Eu determino agora que todo o mal que houver na vida desse homem, dessa mulher, toda a obra do diabo que houver sobre essas vidas, sejam completamente repreendidos, amarrados, acorrentados e desligados. Eu determino que todo o mal, toda a afronta do diabo, toda a ação de Satanás, toda a obra de macumba, de feitiçaria, de bruxaria, de olho grande, de inveja, todo o trabalho feito, trabalho mandado, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, saiam, saiam e saiam, e não volte nunca mais. Meu Deus, essa pessoa que está com dor, em qualquer parte do corpo, dor, causa da dor, eu determino agora, caia por terra, saia, em nome de Jesus. Dor nas costas, eu já te falei, saia, em nome de Jesus. Levanta as mãos aos céus e diga: Pai, muito obrigado. Amém. Meus irmãos, estão sentindo paz? Tão leve? Tinha uma pessoa aqui que estava com a dor nas costas. Quem era você que estava com essa dor nas costas? Era a senhora? Saiu? Oh, glória a Deus. Tem alguém mais que estava com outra dor na parte do corpo? Mais alguém? A senhora estava com dor aonde? Na perna. E agora saiu? Isso, mexa a perna aí. Isso, vá, mexa. Está sentindo alguma coisa mais? Está bem levinha a dor? Bota a mão assim na sua barriga e diga: Jesus, eu repreendo esta dor e a causa da dor. Eu determino dor, causa da dor, em o nome de Jesus, saia. Agora mexa as pernas aí de novo, como a senhora fez. Isso. Mexa a outra. E agora? Saiu? Saiu tudo? Ficou mais nada? Quem curou a senhora? Jesus Cristo? Aleluia. Amém. Alguém mais, irmão? Alguém mais estava com dor aí e saiu? A dor é fácil da gente ver. Pastor, meu problema era diabetes, meu problema era pressão alta, meu problema é colesterol. O Deus que cura a dor, cura tudo isso. Pastor, meu problema é confusão dentro de casa, meu problema era essa mensagem foi toda para mim. Então creia, se Deus deu a mensagem, porque Deus já deu a solo e você orou e o milagre já, o que, irmão? Aconteceu. É só, olha, está aqui na tela. Por isso vos digo que tudo que pedis orando, credo que recebereis o que, irmão? Tê-lo-eis. Amém? Por favor, pode sentar. Meus amados de casa, eu creio que também os milagres aconteceram em casa. Rapidamente agora, deixa eu chegar à parte final. Meus irmãos da igreja, só um minutinho, deixa eu me despedir do pessoal de casa. CNPJ da Igreja da Graça, 30-902-803-000100.
O pastor vai falar rápido, mas daqui a pouco vai estar disponível aí. Você pode tirar um printer, ou daqui a pouco você recomeça o vídeo, e aí você vai no final, toca lá no final, dá uma pausa e você anota tudo, tá? Os bancos que eu quero te dar. Banco Bradesco, agência 3378, conta corrente 51238, dígito 9. Banco do Brasil, agência 0472, conta corrente 56098, dígito 7. Caixa Econômica, agência 0221 e a conta 772627, dígito 5. Itaú, agência 0406, conta corrente 76526, dígito 3. E aí o Santander, agência 3795, e a conta é 013 00 23 92, dígito 4. Lotérica, a lotérica sai no nome do Show da Fé, e o convênio, quero fazer convênio 3091 2065. 30